Atualmente, é bastante comum enxergar a Bíblia como um livro singular, com começo, meio e fim bem definidos. Mas essa percepção nem sempre existiu. A Bíblia, tal como a conhecemos hoje, passou por um longo e complexo processo histórico até assumir essa forma. Para começar a entender melhor, é preciso repensar a própria ideia do que é a Bíblia. Primeiro, será que a Bíblia é mesmo um único livro? A própria palavra Bíblia tem origem grega, bíblia, que é plural, e significa livros. Isso já revela muito. É verdade que hoje estamos acostumados a ver a Bíblia como um volume encadernado, mas ela é, na verdade, uma coletânea de textos. Pensar na Bíblia como um único livro pode dar a falsa impressão de que ela sempre existiu dessa forma, pronta e fechada. Mas, historicamente, o que ocorreu foi um processo de seleção, aceitação e exclusão de textos. O livro de Esther, por exemplo, não menciona Deus em nenhum momento. Já o livro dos Jubileus, que ficou fora, afirma ter sido escrito por Moisés por ordem direta de Deus. A diversidade interna, tanto de estilos quanto de intenções, se perde quando todos esses textos são colocados sob uma mesma capa. De fato, muitos dos textos que a compõem já eram considerados sagrados pelos judeus séculos antes do surgimento do cristianismo. Grupos como os saduceus, por exemplo, reconheciam apenas a Torá. E mesmo depois de todos os livros estarem escritos, levou muito tempo para que se consolidasse uma coleção única e definitiva. A parte que os cristãos chamam de Antigo Testamento é, em grande parte, o que os judeus chamam de Tanakh, uma sigla que representa Torá, Lei, Nevim, Profetas e Ketuvim, escritos. A Bíblia Católica tem livros que não estão na Bíblia Protestante. O que hoje chamamos de Bíblia é o resultado de inúmeras escolhas feitas ao longo dos séculos, em contextos sociais, culturais e teológicos muito distintos. E a ortodoxa ainda inclui outros textos. Ou seja, nem mesmo dentro do cristianismo há um único conjunto reconhecido universalmente. Isso mostra que a decisão sobre o que é ou não é sagrado não dependia apenas do conteúdo do texto em si, mas de uma série de fatores históricos e comunitários. Durante muito tempo, por exemplo, apenas os 5 primeiros livros eram considerados sagrados em algumas tradições. É necessário reconhecer sua pluralidade, sua formação complexa e sua inserção em tradições variadas. Só assim é possível valorizar sua riqueza, sem ignorar as nuances, tensões e histórias que ela carrega depois. Novos textos foram sendo incorporados, como o livro de Esther, enquanto outros, como o livro dos Jubileus, foram deixados de fora, apesar de também reivindicarem um caráter revelado. E isso influencia até a maneira como se entende sua autoridade sagrada. Aos 4 evangelhos, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, as cartas atribuídas a Paulo e muitos outros textos que foram escritos por diferentes autores, em épocas, locais e contextos distintos. Já outros, como muitos dos Salmos, são orações humanas dirigidas a Deus, e não palavras vindas dele. Há até textos no Novo Testamento que fazem distinção explícita entre opinião pessoal e palavra divina. Paulo, ao escrever sobre casamento e divórcio aos Coríntios, chega a dizer: digo eu, não o Senhor. Ainda assim, essa carta está na Bíblia, ao lado de textos que se apresentam como revelações. A maioria das pessoas provavelmente responderia que se trata do livro sagrado do cristianismo. Mas essa definição simples esconde 3 grandes pressupostos: que a Bíblia seria um único livro, que esse livro é sagrado, e que é sagrado para os cristãos. Quando pensamos em livro, imaginamos logo algo com capa, miolo e lombada, ou seja, um códice. Mas esse formato só se tornou popular a partir do século IV DC. Antes disso, os textos eram registrados em rolos. E tentar colocar toda a Bíblia num único rolo seria inviável. Assim, a ideia de um único livro simplesmente não fazia sentido naquele contexto. A Bíblia era, de fato, uma coleção de textos que muitas vezes ocupavam uma sala inteira, e não um volume único. Os livros do Pentateuco circularam muito antes dos Evangelhos, por exemplo. As cartas de Paulo eram lidas separadamente, sem qualquer relação imediata com o livro do Apocalipse. Não havia uma ordem fixa, nem um conjunto fechado. Em muitas comunidades, o acesso a esses textos dependia de fatores materiais e práticos. Cada grupo mantinha os rolos que conseguia ou que considerava relevantes. Cada uma dessas ideias carrega consigo séculos de transformações, debates e decisões. Vamos por partes. Durante séculos, esses textos não estavam reunidos em um único volume. Isso nos leva a um ponto importante: o formato físico da Bíblia influenciou muito a maneira como a entendemos. É fácil imaginar como isso afeta nossa compreensão sobre o conteúdo. Quando se fala em livro sagrado, logo se forma a imagem de algo único, celestial, quase mágico. Curiosamente, muitos dos textos que hoje estão na Bíblia não se apresentam como sagrados.
Por outro lado, alguns livros claramente reivindicam a autoridade divina, como os livros dos profetas, com a fórmula "Assim diz o Senhor". O entendimento da Bíblia como um volume coeso faz com que essas diferenças fiquem muitas vezes invisíveis. E isso nos leva ao terceiro pressuposto, o de que a Bíblia seria o livro sagrado dos cristãos. Mesmo entre os judeus, não havia consenso sobre quais textos eram sagrados. No cristianismo, essa multiplicidade continuou. Diferentes tradições cristãs adotam diferentes cânones. Essas diferenças mostram que a Bíblia não é um objeto estático e universal, mas um fenômeno histórico em constante construção. Portanto, compreender a Bíblia exige mais do que ler um livro.